Olá, meu nome é Adonis Manzella e vou ministrar a aula Meios de Contraste Iodados, definição, estrutura básica, características e classificação. Nesta aula abordaremos a definição, a classificação dos meios de contraste radiográficos, os tipos, um breve histórico, a estrutura básica dos contrastes iodados, a classificação desses contrastes, as propriedades, a farmacocinética e finalizaremos com um resumo das características dos meios de contraste iodados. As técnicas de imagem radiológicas atuais utilizam radiação eletromagnética, raio-x ou ondas de rádio, no caso da ressonância, ou ainda ultrassom. Todas essas técnicas podem ser utilizadas com contrastes. O que são os contrastes? Contrastes são substâncias que realçam as diferenças entre os tecidos do organismo nas imagens. Eles alteram a resposta dos tecidos à energia eletromagnética ou ultrassom aplicados e por diversos mecanismos que não vamos entrar em detalhes. O meio de contraste tem, então, a finalidade de melhorar a definição e especificidade das imagens obtidas em exames. Qual seria o contraste ideal? O contraste ideal deveria alcançar uma alta concentração nos tecidos sem produzir nenhum efeito adverso. E esse contraste ainda não existe. Então, todos os meios de contraste apresentam efeitos adversos. Os principais meios de contraste atuais têm como responsáveis pela opacificação 3 elementos químicos: o bário, o iodo e o gadolínio. Há ainda os contrastes para ultrassom à base de microbolhas. Os meios de contraste radiográficos podem ser divididos em positivos e negativos de acordo com a atenuação dos raios-x nos tecidos. São positivos quando existe maior atenuação dos raios-x do que os tecidos. Exemplo, contraste iodado e sulfato de bário. São ditos negativos quando existe menor atenuação dos raios-x que os tecidos. Aqui na imagem vemos uma urografia excretora, a imagem demonstrando a opacificação do sistema pelocaliciano, ou seja, uma imagem radiopaca com o uso do contraste iodado. Um breve histórico sobre os meios de contraste. Desde 1920 que se utiliza o contraste iodado. O primeiro contraste foi o lipiodol, que é um contraste lipossolúvel e que hoje praticamente não se utiliza e está saindo do mercado. Então, de 1920 a 1968 foi a era dos iônicos. Então, vários contrastes que foram surgindo, todos iônicos. No final dos anos 70, surgiram os contrastes de baixa osmolaridade. Então, o primeiro foi o ioxaglato, em 1979, que é o Hexabrix, que é um dímero iônico, porém de baixa osmolaridade. E surgiram todos os não iônicos utilizados até hoje. Em 1995 surgiu o Enetix, que foi o mais recente dos contrastes não iônicos. Na metade dos anos 90 surgiram então os isoosmolares, que no nosso mercado só temos o iodixanol, que é o Visipac, mas existe um outro que é o iotrolan. Então, os meios de contraste iodados, eles são hidrossolúveis, todos apresentam anel benzeno e átomos de iodo. Essa é a composição básica, a estrutura básica do contraste iodado. Então, todos têm o anel benzeno e átomos de iodo. Eles podem ser divididos em iônicos ou não iônicos de acordo com a dissociação ou ionização na água. Os iônicos se dissociam em íons positivos e negativos e os não iônicos não se dissociam, daí o nome não iônicos, e a solubilidade na água decorre da presença de grupos hidroxilas, de grupos OH. Então, a estrutura básica aqui, um anel benzeno, 3 átomos de iodo. Então, quando ele tem um anel benzênico, ele é dito monômero. E na outra imagem, nós vemos 2 anéis benzênicos. E quando ele tem 2 anéis benzênicos, ele é chamado de dímero. Então, um anel monômero, 2 anéis dímero. O contraste iônico, nós já discutimos que ele tem a dissociação em íons positivos e negativos. Na sua molécula, o grupo ácido é substituído por um cátion, que pode ser sódio ou hemoglobina. Alguns exemplos, o ioxaglato, que é o Hexabrix, e o ioxitalamato, que é o Terebrix. Já no contraste não iônico, aquele que não se dissocia, o grupo ácido é substituído por aminas portadoras de grupos hidroxila. Temos vários exemplos, como o iohexol, que é o Omnipac, o iopamidol, que é o iopamiron, o ioversol, que é o Optirei, iobitridol, que é o Enetix, e opramida, que é Ultravist. Então, o que é que acontece
nessa molécula? O núcleo benzeno com os 3 átomos de iodo, você acrescenta o sódio ou hemoglobina e daí você vai ter o contraste iônico, como que a gente observa aqui. Essa diferença do sal também se traduz em propriedades diferentes. Então, quando o contraste tem sódio, ele tem uma maior concentração de contraste na urina, geralmente você tem maior dor vascular, pode haver um maior grau de lesão transitória do endotélio vascular, mas ele é menos viscoso. Os sais de hemoglobina, eles diminuem a toxicidade cerebral, miocárdica e renal, mas tem uma diurese osmótica, uma maior taxa de fluxo urinário. Os contrastes de baixa osmolaridade, a gente tem uma redução de todos esses efeitos, né? Menor dor e menor frequência de efeitos adversos, leves e moderados. As propriedades dos contrastes. Então, a hidrofilicidade, que está relacionada ao número de grupos hidroxila, nós já comentamos sobre a presença desses grupos. As mais importantes estão aqui em amarelo: a densidade, a viscosidade, a opacidade, a osmolaridade, essa é uma característica fundamental, e tolerância. Vamos falar um pouco de cada uma delas. Então, a densidade é o número de átomos de iodo por ml de solução. A viscosidade. A viscosidade, na prática, implica na força necessária para injetar a substância através do catéter. Ela aumenta com o aumento da concentração na solução e o peso molecular. Portanto, se você tem uma densidade maior número de átomos de iodo, você vai ter um contraste mais viscoso. Se você tem um contraste de peso molecular maior, se é um dímero, você também terá um contraste mais viscoso. E essa viscosidade ela diminui com o aumento da temperatura. Por isso que é importantíssimo a gente aquecer o contraste à temperatura corporal, para reduzir a viscosidade. A opacidade. A opacidade, ou seja, aquilo que melhora a qualidade da imagem, depende do teor de iodo. Quanto mais iodo, melhor vai ser a nossa imagem. Porém, eu vou ter uma maior toxicidade. A concentração dos contrastes atuais varia de 120 a 400 mg por ml. A osmolaridade é uma característica importantíssima. Não é à toa que os fabricantes ressaltam sempre essa característica. É o número de íons ou partículas presentes por unidade de volume e é expressa em miliosmol por quilo de água. Ela determina parcialmente a difusão do meio de contraste, interfere com a plasticidade das hemácias, tem relação com efeitos adversos quimiotóxicos, como bradicardia, tromboflebite, distúrbio da barreira hematoencefálica, e geralmente é influenciada pela concentração, pelo peso molecular e hidratação da substância química. Então, quanto maior a concentração, quanto maior o peso molecular, maior a osmolaridade. E a osmolaridade dos meios de contraste atuais varia de 290, que é o isoosmolar, a 2.100 miliosmol por quilo de água. Então, nessa tabela a gente vê como a quantidade de iodo, ou seja, a concentração da substância, pode interferir tanto na viscosidade como na osmolaridade. Então, observe aqui em azul o OptiRay 240, ou seja, ele tem 240 de iodo e a viscosidade em torno de 3 e a osmolaridade em torno de 502. A mesma droga, só que agora com a concentração maior, OptiRay 320, ou seja, tem 320 de iodo, sua viscosidade passa a ser 5,8 e a osmolaridade 702. Então, a osmolaridade, como já mencionamos anteriormente, afeta a incidência de efeitos adversos. Com relação à osmolaridade, os meios de contraste podem ser divididos em hiperosmolar, ou seja, de alta osmolaridade, hipo ou de baixa osmolaridade e isoosmolar. O isoosmolar, a sua osmolaridade é semelhante à do sangue. No entanto, os de baixa osmolaridade, eles ainda são mais hiperosmolar em relação ao sangue. Uma indicação da osmolaridade do meio de contraste é fornecida pela razão que consiste na divisão do número de átomos de iodo em solução pelo número de partículas em solução. Então, a razão do meio de contraste seria o número de átomos de iodo sobre o número de partículas em solução. Os meios de contraste hiperosmolares, eles têm uma razão menor, de 1,5, ou seja, 3 átomos de iodo por 2 partículas, os monômeros não iônicos. E o dímero iônico, que só tem só existe um, que é o hexabrix, tem uma razão de 3 átomos de iodo por partícula, e os dímeros não iônicos, uma razão de 6, ou seja, 6 átomos de iodo por partícula. Então, quanto maior a osmolaridade, maior a vasodilatação causada pelo meio de contraste, e é um fator determinante do grau de tolerância do contraste.
O que seria a tolerância? Seria aquela situação em que eu não teria toxicidade nenhuma. Como isso não existe, a escolha do contraste tenta conciliar a qualidade da imagem radiológica e a segurança de seu emprego. Os contrastes iônicos, eles têm uma maior osmolalidade do que os não iônicos, exceto o ioxaglato, que é o Hexabrix, que é um contraste iônico, mas de baixa osmolalidade. Neste gráfico, observamos um estudo em que se comparou as reações adversas com contrastes iônicos e não iônicos. Então, na coluna maior, 12,66% das reações foram observadas com contrastes iônicos e apenas 3,13% na coluna verde com contrastes não iônicos. Então, resumindo a classificação dos contrastes iodados, com relação à solubilidade, eles podem ser hidrossolúveis ou lipossolúveis. Com relação ao número de anéis benzênicos, são classificados em monômeros e dímeros. Monômeros, 1 anel, dímeros, 2 anéis. Com relação à osmolalidade, alta, baixa e isoosmolar. E, de acordo com a ionicidade, iônicos e não iônicos. A farmacocinética desses contrastes, de uma forma simples, é a seguinte. Então, ao se injetar o contraste, existe uma queda exponencial com diluição no plasma e difusão no espaço extravascular. Ele tem uma meia-vida de 2 horas e é eliminado em 99% via renal, menos de 1% por outras vias. Para finalizar, os meios de contraste iodados, eles são hidrofílicos, são eliminados por filtração glomerular em 99%, tem uma meia-vida de excreção de 2 horas, a eliminação extrarrenal é de apenas 1%, e, claro, que a eliminação está prolongada na insuficiência renal, mas eles são dialisáveis. Existe pequena absorção enteral e mínima passagem pela placenta, glândula mamária e barreira hematoencefálica. Obrigada.